A palavra de Deus na tarde deste dia, eu quero comentar com os irmãos no livro de Salomão, que tem o título Eclesiastes. Eclesiastes, o capítulo é o 5 e os versículos 1 e 2. Na versão que eu estou utilizando aqui, está escrito assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabes que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras algumas diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Amados irmãos, queridos ouvintes da Clube, você que me ouve neste momento e que irá me ouvir posterior nas plataformas, as redes sociais, eu tenho uma palavra de Deus nestes versículos. Estas palavras foram escritas por um homem que, segundo a Bíblia, não houve na terra um homem sábio igual a ele, ou além de Jesus. O próprio Jesus falou dele, que nenhum homem adquiriu sabedoria igual a Salomão. Estou falando de Salomão. Salomão, ele escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 3 livros sagrados. E este versículo aqui do capítulo 5 do livro que leva o nome Eclesiastes, ele nos exorta a nos conduzir não só diante de Deus, mas também diante da sociedade. E ele diz aqui, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas aí, ao lermos um texto desse, um versículo desse, guardar o pé quando entrar na casa de Deus. O que é guardar o pé? Algumas metáforas, meus irmãos, na Bíblia, que o Senhor Jesus usou para facilitar a nossa compreensão com a palavra. A palavra de Deus, ela é espiritual e a pessoa natural não pode compreender. A Bíblia diz isso, que o homem natural não pode compreender a palavra espiritual. O homem natural faz a leitura normalmente e tem conhecimento do texto, mas o significado espiritual, a aplicação pessoal, isso só se dá pelo processo espiritual do Espírito Santo nas Escrituras, em nossas vidas. Então, como por exemplo, o Senhor Jesus disse, olha, se o teu pé te escandalizar, corta, joga fora. Se o teu olho te escandalizar, arranca e joga fora. Se tua mão direita te escandalizar, corta e joga fora. Quer dizer, mas o que é isso? Se a gente for cortar cada parte do nosso corpo que nos faz errar, nós já estaríamos todos mutilados. Mas não está se falando disso ao pé da letra. A exemplo desse guarda-pé aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quem está falando isso? O sábio Salomão escreveu isso. E ele fala essas palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-te para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Olha só. Nós passamos a compreender melhor o versículo, o texto, quando nós lemos o versículo todo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Ou seja, se ouvir é melhor do que oferecer sacrifício, então é melhor eu estar atento às coisas que me acontecem ou que nos acontecem e não me precipitar em falar. Eu não preciso ter pressa em falar. Eu não preciso
exigir ou explorar a atenção de alguém para que me ouça. Não. Eu preciso, segundo a palavra de Deus, dar prioridade ao ouvir. Ouvir. Ouvir é melhor do que falar. E se for falar, fale com convicção, fale com propriedade, fale palavras que você tem domínios. O que é isso? Falar palavras que eu tenho domínios. Palavras que eu conheço, palavra que eu sei a origem, que eu sei de onde vem e o que significa. Porque se eu falar o que eu não conheço, aquilo que eu falo pode virar contra mim. E o Senhor Jesus disse isso. Sejam poucas as tuas palavras, não te precipite em falar. As tuas palavras te condenam ou te salvam. As tuas palavras podem te condenar ou pode te salvar. Então, partindo desse pressuposto, eu sabendo que as minhas palavras, elas são agravantes, elas são suaves ou são agressivas, depende da maneira como alguém vai ouvir, então eu não preciso me preocupar em falar. Uma vez que a Bíblia está dizendo, guarda o teu pé, então eu preciso ter cuidado ao chegar na casa de Deus. Aqui está falando guardar o pé quando entrares na casa de Deus. Quando se fala de pé, está falando de condução. Está falando de por onde eu ando. O que eu estou fazendo? Eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso ter esse cuidado. Que caminho eu estou trilhando? Os meus passos estão me conduzindo aonde? Estão me levando àquele lugar. Porque você não chega a lugar nenhum se os seus pés não te levarem. Então os pés são importantes. Os teus pés é que te levam a alguns lugares. Tem pessoas que já não têm mais essa mobilidade para andar com os próprios pés, precisam ser levados. Por isso que a Bíblia não está falando do pé em si, e sim da minha condução diante de Deus. Como eu estou andando na casa de Deus? Qual o meu procedimento na casa de Deus? Qual o meu caminho na presença de Deus? Todos os caminhos que trilhamos, meus amados irmãos, todos os caminhos, ele tem descida e subida. Chegamos a um caminho e para onde vamos? Para onde vamos nos conduzir? O Senhor Jesus disse na sua palavra, ele disse assim, olha, eu sou o caminho. Quando Jesus disse que ele é o caminho, logo eu preciso entender que Jesus não é o céu, ele é o caminho. Então, se ele é o caminho que conduz à casa do Pai, e eu preciso guardar o meu pé quando entrar na casa do Pai, então eu tenho que andar por Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que me conduz à casa do Pai. E aqui o sábio Salomão, ele já dizia assim, guarda o teu pé quando entrares. Guardar, o que é que se guarda? Se guarda, irmão, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente apressa, aquilo que a gente tem prazer. Se guarda aquilo que a gente aprecia, aquilo que a gente valoriza. Então, o caminho que você está seguindo, os teus passos, a tua condução, guarda. Quando chegares na casa de Deus, saiba que você está chegando na casa de Deus. Quem vai estar falando lá? Quem vai estar falando lá pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um ancião, pode ser uma anciã, pode ser uma senhorinha de idade, uma anciã. Mas quem estiver falando, dê ouvido. Quem estiver sendo instruído a falar, dê ouvido. Quando lhe proporcionarem a palavra, aí você tem a oportunidade de falar com segurança, com sabedoria, com dedicação, com propriedade e com conhecimento de causas. Guarda o teu pé, guarda o teu caminho, guarda a tua vida. Na casa de Deus é lugar de reverência, de respeito, de concentração espiritual, onde iremos ali para adorar.
Nós não vamos para conversar, nós não vamos para dialogar, nós não vamos para tratar de assunto paralelo da vida secular, nós vamos para adorar. Portanto, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Na casa de Deus é lugar de reverência, lugar de ouvir, não de falar. Mas às vezes tem gente que prioriza o falar e despreza o ouvir. Fale menos, ouça mais. Isso é lógico até pela nossa fisionomia. Deus te deu 2 lindos ouvidos para você ouvir bastante e te deu apenas uma boca e uma língua com a qual você verbaliza. Pode falar. Então fale menos. Tenha controle. Tenha um autocontrole. Se discipule. Seja sábio. Seja inteligente. Fale menos. Ouça mais. E quando falar, as tuas palavras, ainda que sejam poucas, serão úteis. E outras vezes, pessoas sempre vão lhe querer ouvir. Porque você sabe falar com medida. Porque você tem guardado o seu caminho, tem guardado o seu pé. Tem privado a sua boca de falar bobagem. Tem aprendido mais. Quem aprende mais, tem mais argumento para falar. Portanto, aprenda. E só se aprende ouvindo. Ouça mais. Fale menos. Se aplique à leitura. Muita gente vai querer estar perto de você para te ouvir. Pare de falar demais. Pare de falar demais. Não se precipite com a sua língua. Olha, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus. Para que pressa? A tua oportunidade vai chegar, o momento de falar vai chegar. Enquanto não é te proporcionado o momento de falar, é porque você está no tempo de ouvir e aprender. Ouça, aprenda, seja mestre. Aí então será te proporcionado a palavra para falar. Portanto, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração, para se apresse em pronunciar palavras diante de Deus. Deus está nos céus e você está aqui na terra. Sabe o que significa isso? Quem vai te defender das tuas línguas aqui? Quem é? É você mesmo. Você mesmo tem que medir suas palavras. Porque Deus está no céu e Ele não é responsável pelo que você fala. Ele não vai se responsabilizar pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pela sua fala. Ele está dizendo, olha, eu estou no céu, você está aqui, então cuidado, porque o que tu fala, quem te ouve vai te afrontar. Então seja sábio, seja prudente, aprenda mais, fale menos e fala com propriedade e com segurança. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esteja pronto a ouvir e sejam poucas as tuas palavras. Assim, quando você falar, muita gente vai se alegrar, vai ser edificado e vão te querer ouvir mais vezes. Meus amados irmãos, fiquem com esta palavra na tarde deste dia. O Senhor te abençoe e te guarda. Guarda o teu coração, guarda o teu pé, guarda a tua boca. Fale menos e ouça mais. Pega a visão. Deus te abençoe.